Uma das maiores infelicidades da vida adulta é perceber que estamos passando tanto tempo na nossa rotina e na nossa realidade que quase não estamos mais sonhando. E quando eu digo sonhando, eu não estou falando sobre você não estar dormindo, não é isso. Eu estou dizendo que mesmo que você esteja dormindo, você ainda assim não está acessando os seus sonhos. Isso ficou um pouco confuso? Eu quero te dizer o seguinte, os sonhos, ele é onde se manifestam seus desejos mais genuínos, aqueles que estão bem lá dentro do seu interior. É nele que você manifesta os seus medos, por exemplo, que viram os pesadelos, mas também é onde moram suas verdadeiras vontades, aquilo que você genuinamente quer fazer. Ou seja, os sonhos eles são responsáveis justamente por te impulsionar e fazer você viver algo que você ainda não tem. Agora eu te pergunto, quando foi que você parou de sonhar? Quando foi que você desejou, a última vez que você desejou viver algo novo, viver uma vida nova, ter um novo começo, começar uma nova profissão, começar um novo hobby? Enfim, quando foi a última vez que você foi isso? Provavelmente, a vida adulta cada vez mais foi entulhando esses seus desejos, fazendo eles ficarem totalmente escondidos, e agora que você está vendo esse vídeo, você percebe o quão ruim isso é. Bom, nesse vídeo eu quero conversar com você sobre como isso pode ser perigoso e justamente te incentivar a voltar a sonhar. Se você ficou curioso e quer participar dessa conversa, já te peço que você fique confortável, pegue algo para comer ou beber e vamos conversar. E é claro, sejam muito bem-vindos a esse podcast, ao qual nós vamos passar aqui alguns minutos conversando, questionando e vamos ver para onde essa conversa vai. E se você é novo por aqui, não deixe de se inscrever no canal, curtir esse vídeo e vamos conversar. E o que me inspirou justamente a fazer esse vídeo é que ultimamente eu percebo, né, conversando com as pessoas, o quanto as pessoas elas pararam de sonhar, né? Se você tem ali crianças na sua rotina, se você tem algum primo, filho, enfim, alguma criança perto de você, você vai perceber o quanto elas falam sobre sonhos, né? Do nada elas acordam, eu sonhei com isso, eu sonhei com aquilo, aí falam sobre as coisas que elas desejam fazer. E quando você para conversar com um adulto, provavelmente o que ele mais vai dizer vai ser as frustrações da vida dele, vai ser os estresses da vida deles, ou seja, problemas e mais problemas. O que acontece é que ao decorrer da nossa vida, a vida adulta ela vai tanto, né, se tornando automática, né, nossas rotinas, as nossas responsabilidades, elas vão tanto se tornando um automático que a gente para de pensar o que está fazendo e a gente vai entulhando as nossas verdadeiras vontades. Só que eu quero compartilhar com você o seguinte, que se você não sonhar, você não consegue ser alguém no futuro. Ficou um pouco confuso, mas vamos lá. Imagina agora que você quer ser um médico, por exemplo. Seja qualquer outra profissão, eu vou pegar aqui como exemplo um médico. Se você quiser ser um médico, no seu futuro, para você ser um médico, você precisa agora, no seu presente, fazer algo para você ser um médico. O que você pode fazer? Prestar o vestibular, passar todo pelo processo, né, acadêmico, né, fazer toda a faculdade, estagiar, que é muito importante, fazer a residência até você se tornar um médico bem-sucedido. Entretanto, agora eu quero que você imagine que você vai se teletransportar lá para o seu futuro. Lá no seu futuro, o seu futuro agora é o seu presente, mas o seu presente, que é um médico de sucesso, ele só está sendo possível porque você no passado você iniciou ali alguma coisa para você ser um médico no futuro. Ficou um pouco confuso? Eu vou pegar aqui uma baqueta. É engraçado, né? Porque isso aqui agora vai ser uma linha do tempo. Se você que pudesse se desprender agora e analisasse a sua linha do tempo de longe, vamos supor que isso aqui é a sua linha do tempo. Aqui é seu início e aqui é o fim da sua vida. Mas não vamos falar do fim não, porque é muito triste falar sobre o fim. Aqui você iniciou, você nasceu, e vamos supor que aqui nesse meio aqui, você é o médico que eu dei como exemplo. O médico que você é aqui, ele só é responsável por ser um médico, ele só existe, porque aqui no passado você foi tendo seus desejos, e você foi consolidando, de repente teu desejo surgiu aqui, mas você fez alguma coisa para esse médico do futuro acontecer. Note que, quando você olha numa perspectiva de longe, você sempre foi um médico. Olha só, imagina que você consegue ver a sua linha do tempo toda. Você sempre foi um médico. Mesmo que você um dia nasceu sem saber nada sobre medicina, você sempre foi um médico. E é esse médico que está aqui no futuro, é o que fez os seus desejos genuínos
eles se manifestarem, né? Eu acho engraçado porque eu sempre penso muito sobre a relatividade do tempo, isso me fascina bastante. Inclusive foi o meu segundo texto que eu escrevi. Inclusive, se você não sabe, eu escrevo poemas, eu escrevo textos. Se você ficou curioso, clica aqui na descrição para você conhecer meu livro. Ainda não publiquei todos os meus textos, mas enfim, já tem alguns lá se você quiser ler. Mas voltando, o meu segundo texto que eu escrevi, justamente eu falei sobre o eu atemporal. O que é o eu atemporal? Imagina que a linha do tempo é a sua essência genuína, a sua essência de vida. Ela é atemporal, porque o médico que você é no futuro, ele já existia no passado, mas ele manifestava em forma de desejo. E assim também como aquela criança carinhosa que sonhava em fazer as coisas, ela ainda existe aqui no seu médico do presente, que é o seu futuro, né? Vamos colocar assim. Só que onde eu quero chegar é que a responsabilidade, a rotina dos dias a dias, os traumas e muitas N coisas que vão acontecendo, invariáveis coisas que vão acontecendo, elas meio que vão camuflando isso tudo e você deixa de ter acesso. Você deixa de ter acesso aos seus sonhos, você deixa de ter acesso àquilo que você gostava de fazer e não morreu, ele só está lá, escondido de alguma maneira, né? E é engraçado que eu já até escrevi um texto chamado Voar Outra Vez, que é justamente quando eu voltei a me cuidar e olhar para mim nesse processo de autoconhecimento, eu voltei novamente a fazer coisas que eu gostava de fazer e que eu nem lembrava mais. Inclusive o nome do texto se chama Voar Outra Vez, que é justamente nesse sentido de quando você resgata aquele sentimento de sonhar. Isso, o que é sonhar? Quando você está sonhando, cara, o céu é o limite. Por isso que é voar outra vez. Tipo, novamente, você está com aquele sentimento de explorar, né, o mundo. E veja como isso é perigoso, né? Porque vai passando os tempos, a responsabilidade vai ocultando isso. E você quer um exemplo que o seu eu brincalhão, o seu eu infantil, não no sentido de não ter maturidade, mas o seu eu genuíno e, vamos botar assim, inocente ainda existe? Você já teve a experiência de reencontrar um amigo de infância e em um determinado momento vocês começarem a brincar como se vocês ainda fossem crianças? Você já passou por essa experiência de você reencontra alguém que você não vê há muito tempo e do nada você começa ali a fazer alguma coisa, uma brincadeira, que você se sente como se você estivesse ainda sendo criança, e você fala, caraca, aqui agora eu fui muito infantil, né? Tipo, sei lá, voltei aos 10 anos de idade. E aí é onde eu quero te provar. O seu eu de 10 anos, ele sempre existiu, porque na sua linha do tempo, a sua essência é atemporal. Você simplesmente, por conta da sua maturidade, da sua responsabilidade, você deixou de acessar o seu eu genuíno, que ficou preso lá na infância. Por isso que eu quero te dizer que a responsabilidade, ela, por um lado, ela te traz maturidade, mas ela te deixar de sonhar. E é onde eu quero justamente te voltar a incentivar. E te pergunto de novo, quando foi que você deixou de sonhar? Inclusive, eu quero abrir aqui esse espaço dos comentários justamente para as pessoas se ajudarem. De repente, você compartilhando a sua história, você pode incentivar outras pessoas. Por exemplo, o meu sonho de ser um músico é o que me realizou hoje, que me fez hoje ser um professor de música. Inclusive, você pode ver que o meu cenário tem instrumentos, porque aqui é a sala onde eu dou aula. E é o meu sonho de agora, que eu quero ser um criador de conteúdo, né, um escritor, quero divulgar os meus textos e produzir conteúdos para você. É esse sonho que eu tenho agora que no futuro vai me possibilitar eu alcançar esse meu objetivo. Mas eu não vou conseguir se eu não me mexer agora. Eu tenho que fazer alguma coisa. E isso é responsável por conta de quê? Dos sonhos. Então, justamente, eu quero te perguntar, quando foi que você deixou de sonhar? Em sonhar com algo novo, em sonhar em ter uma carreira nova, em sonhar em ter um hobby novo, sei lá, tudo que seja de novo, talvez mudar de vida, talvez recomeçar em outra área. É esse sonho que vai fazer você sair da inércia. Eu não estou dizendo que você só tem que apenas sonhar e não fazer nada, até porque o sonho ele é necessário, mas a gente tem que trabalhar para fazer. Só que aí é onde mora o paradoxo. Se você não sonhar, você não realiza. Mas você só sonha porque você já é no seu futuro. Por isso que aquela frase, né? Eu tenho até um vídeo sobre isso aqui no canal, se você quiser, eu vou deixar aqui no card. Faça até ser. É no sentido de que, se a gente for pegar como exemplo a sua linha do tempo, aqui no futuro você já é. Mas você precisa fazer até acontecer. Você precisa passar por aquele processo. Então, você já é. Você não vai fingir. Inclusive aquela frase, finge até ser, talvez não seja um bom exemplo disso. Porque não é no sentido de você mudar aquilo que você é para você
meio que fingir algo que você vai ser no futuro. Não, você já é no futuro. Aqui eu dei o exemplo do médico. Você já é no futuro um médico, então faça até ser. Faça alguma coisa. Se vire aí para estudar, para fazer seu vestibular, fazer o estágio, passar pela residência, até você chegar em ser um médico. Mas você já é no seu futuro. Então, justamente, eu quero te incentivar a você a voltar a sonhar. Não sei nem quanto tempo tem esse vídeo, né? Mas eu quero te voltar a fazer a sonhar. Sonhe de novo. A vida é triste? A vida vai ter decepções, vai ter frustrações? Com certeza tem. Mas se você não sonhar, você não vai conseguir ter o mínimo de autenticidade possível na vida. Você já teve aquela sensação de estar vivendo uma vida tão corrida e automática que você faz tudo menos aquilo que você deseja, menos aquilo que você verdadeiramente deseja? Por isso que eu te digo, volte a sonhar. Bom, enfim, essa foi a nossa conversa de hoje, não sei quanto tempo durou. Se você gostou desse conteúdo, não deixe de deixar o seu like e, claro, comente e converse com as pessoas que estão aqui. Quem sabe a gente não consegue se ajudar, né? Não deixe de conhecer meu livro, vou deixar aqui na descrição. Isso, enfim, até o próximo podcast. Um beijo, um abraço e até a próxima. Tchau!